Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, demais populares que participam da nossa sessão, conforme havia me comprometido na última sessão realizada lá na Escola Estácio de Sá, na universidade, eu venho falar um pouco sobre os pontos de ônibus e a situação de acessibilidade. E escolhi como exemplo a região Campinas e Praia Comprida. Primeiro deles, senhor presidente, todos sabem que a via aqui da Praia Comprida ela foi asfaltada. Mas a placa está lá em frente ao Ministério da Agricultura. E o que é que nós encontramos em frente ao Colégio Estadual Semajoba? Um ponto de ônibus, o asfalto que já está mais elevado do que o próprio passeio do pedestre, e um quebra-mola posterior ao próprio ponto do ônibus. Falei isso faz 3 semanas com o secretário Sanderson, pedindo, porque isso é um pedido da comunidade, como podem recapear toda uma rua e conseguirem manter uma lombada que já existe há 3 anos, quando existia a mão dupla. Quem é que vai parar? Tem aqui as faixas de segurança, depois da faixa de segurança vem a lombada. Mas eu quero falar um pouco deste ponto de ônibus. Chove, as pessoas tomam banho. Será que isso é acessibilidade ao planejamento que São José merece e tem? Sobre os pontos de ônibus ainda. A situação, todos sabem que com a mão única na Presidente Kennedy, os pontos do ônibus da Presidente Kennedy foram deslocados para Beira-Mar. Essa aqui é a situação das pessoas que moram ao lado do Ministério da Agricultura, moram no antigo loteamento Campinas. Desculpe, essa aqui é no início, mas vou continuar do loteamento Campinas. A possibilidade deles terem acesso ao ponto de ônibus para se deslocar para o centro, para Florianópolis, eles têm que passar por esta servidão, passar pela pista da Beira-Mar e próximo à praia, então, ficar aguardando no vento sul. Foi para isso que a Beira-Mar foi feita? Não dizem que era para colocar a cidade para frente da praia? As pessoas foram deslocadas sem nenhum planejamento. É essa a previsão? De que as pessoas terão que, para ir para Florianópolis, andar quase 1000 metros, sem segurança, sem iluminação? Como é que uma cidadã, uma jovem que estuda na Universidade Municipal de Florianópolis, ou trabalha no Hospital Florianópolis, consegue ter acesso a um ônibus, por exemplo, para ir para o Estreito, para ir para o Abrão? Esta é a situação que nós temos também próximo à revenda Michelin. Também aí, antes, bem próximo do posto Marquinhos. Também para ter acesso, isso é todo Campinas aqui, toda a região de Campinas. Para ter acesso tem que passar novamente numa servidão, para se deslocar no outro lado da Beira-Mar, para esperar o seu ônibus. Alguém dos senhores, será que o senhor prefeito, se tivesse uma filha, mandaria a sua filha, disponibilizaria a sua filha para as 7 horas da noite pegar um ônibus nessa região? E os trabalhadores que moram e que trabalham no comércio, como é que eles têm acesso, como é que eles retornam para o seu trabalho, como é que eles retornam, vêm para o trabalho, como é que eles retornam para a sua casa? E aqui, o ponto do ônibus, caindo aos pedaços. Essa é a situação em frente
ao posto conhecido antigamente como Zezé, Presidente Kennedy, Campinas, novamente. As pessoas, para terem acesso, que moram aí no entorno do Camelão, quer pegar um ônibus, na beira-mar, passa por um novo Servidão, e que à noite não tem uma iluminação decente. Essa aqui, por último, é o ponto final de ônibus antes de chegar à ponte que divide Beira-Mar com Capoeiras. Aqui está Servidão. Nem iluminação tem. Então, que história é essa de fazer o discurso fácil de acessibilidade, de que querem fazer ciclovia na Presidente Kennedy, se o ponto de ônibus, que é o que as pessoas usam, são essa situação que eles estão colocados, da região toda da Praia Comprida até Campinas, as pessoas dificultaram em 100% o acesso ao ônibus, que seria o transporte de massa. Não tem segurança, ficam jogadas ao tempo e não sabem se vão, mas não sabem se conseguem pegar o ônibus. Ou seja, o acesso à beira-mar se transformou nas vias que existem em São José há 30 anos, vereador, presidente, e nas servidões que existem há 50 anos. Criaram a beira-mar sem criar um acesso novo, com exceção lá do Amauri Motos. A única, mais nenhuma. Isso se chama falta de planejamento. Isso se chama, gente que não conhece, São José. O secretário Sanderson, em resposta a questionamento da Associação Ama Cobrasol, Associação de Moradores do Cobrasol, ele responde ao Ministério Público, que também foi acionado, que a possibilidade de melhoria dos abrigos somente daqui a 5 meses. Mas por que há 5 meses? Se conseguiram fazer na Praia Comprida, asfaltar e não conseguiram resolver um ponto de ônibus, custa R$10 mil. Por último, senhor presidente, e o que falta aqui? Recurso tem. São mais de 40 milhões de reais em caixa dessa prefeitura. Ah, o vereador Batista vem criticar. Eu venho fazer a minha parte, a minha obrigação, que ando de carro e vejo as pessoas nessa situação nos seus pontos de ônibus. O prefeito que tem quase 50 secretários, devia, na última chuva de terça a quarta-feira, devia ter andado na rua para verificar a situação que se encontram, a população que precisa de ônibus em São José. E, vereador Nino, Vossa Excelência que mora em Campinas, como mora a vereadora Nery, como morava antigamente o vereador Orvino, essa é a situação. Terça-feira passada, ao lado do Centro Comercial Campinas, vão investir 7 milhões de reais em iluminação pública na Presidente Kennedy, vão investir mais 4, 5 milhões para fazer lá o embelezamento e acessibilidade, e esta é a situação no entorno do Centro Comercial Campinas. Qualquer chuva alaga, todos os bueiros estão completamente congestionados, aterrados. Qual o projeto de drenagem que tem para Campinas? Com exceção da ponte, que é bem-vinda. Essa água aqui, ao invés de ela ir para o Cobrasol, ela está retornando para o Rio Araújo, para vocês terem uma ideia, devagarinho. Ou então vem o sol e ela vai secando. Eu vou falar um pouco da Beira-Mar, do projeto da Beira-Mar, e do que é a Presidente Kennedy, porque alguém fez a Beira-Mar e pensou em 2 vias com 6 pistas. Por que abandonaram a segunda via na Beira-Mar? Por que abandonaram aquilo que exatamente faria com que a população que vem do centro histórico, a população que vem de Palhoça, poderia ter acesso direto a Capoeiras, a Florianópolis, sem precisar passar pela Presidente Kennedy? E, senhores, a Presidente Kennedy voltará a ter os mesmos engarrafamentos. Sabe por quê, vereador Nino? Porque as pessoas de Palhoça, que antes pegavam a fila na Via Expressa, que pegavam a fila na 101, eles encontraram um novo caminho, mais aberto,
Todavia, esse caminho de 4 pistas vai se transformar em 2, e depois ela funila em frente à Casa Larga para 2. Como é que eu faço uma avenida com 4 pistas, vou reduzir depois para 3, e ela termina em 2? O que é isso? É um gargalo? Você faz um rio assim, é um funil. E eu vou falar um pouco sobre essa situação da Beira-Mar, porque eu acho que falei isso antes de lançarem a licitação, aqui numa reunião na Câmara para o secretário Remor, que era da situação do planejamento, e nós estamos hoje com um problema no comércio, nós estamos com um problema de acessibilidade e querem colocar na maquete, com foto que cabe na Presidente Kennedy, uma ciclovia, um estacionamento vertical e dizem que sobra mais 2 pistas. Então, eu proponho que ao invés de reduzirem para 4, ampliem para 5, porque se em 4 pistas eles conseguem fazer tudo isso, então que façam de 3, façam de 4, façam 5 pistas. Não é possível, aquilo que colocaram na maquete não é verdade, não há espaço para fazer tudo aquilo que eles estão propondo. Próximo vereador, secretário.